Olá, boa tarde, parabéns a todos os instrutores de autoescola por este dia 16 de outubro, ser comemorado o seu dia. Lembrando que os principais assuntos em destaques da nossa publicação de hoje, você confere a partir de agora. Chega a vez de entrevistarmos Maurício Bleg. Os assuntos em foco vai para o seu toque político atrelado com as enquetes e análise e os seus comentários sobre o pleito eleitoral que na prática ficaram distantes aí da sua concepção política. Mega Sena sorteia nesta quarta-feira o prêmio acumulado em 35 milhões de reais. Coisas da nossa terra. Atraso nos postos deixam 2.155.000 sacas de cafés sem exportação. Isso é terrível. Depois de uma das ruas mais antigas de Barra do Choça entrar no projeto da pavimentação asfáltica, os moradores daquela localidade aguardam com expectativa redobrada. Um assunto de novo a ser tocado. Dorme com um barulho desse. Mais um cidadão barra-chocense é atingido com uma mordida na perna por um dos bandos de cachorros soltos e andando livremente pelas ruas de Barra do Choça. Isso é terrível. Este é o nosso Jornal da Cidade. Estamos caminhando para quase 6.000 edições ao longo desses 17 anos. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Ao vivo e a cores? Ainda. Tá gravando agora. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Bleg tá atacado. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos. Sobrou está até. sempre atual. O Eu rádio penso, transmite fala o que eu sentimentos, desperta sensações, Na verdade, eu une tava- pessoas e divulga o seu produto de uma forma Não é melhor criativa e justificar, inovadora. né? Não perca o seu tempo e o seu dinheiro. Eu tenho algumas Não perguntas o resultado esperado. ligadas Anuncie à no articulação rádio. do. Muito bem, vamos seguindo com o nosso programa, começando os primeiros instantes da nossa edição de hoje, agradecendo a você que já começa com a gente. Vamos estar juntos até às 13 horas e até lá, você já sabe, hein? Quer participar conosco? 9969-1560, utilize aí o nosso WhatsApp, mande a sua mensagem de áudio para o nosso quadro Fale com Adalto. O programa está tão esperado hoje por centenas e centenas de todo mundo ouvindo a gente, porque chega a vez aí de entrevistarmos o Maurício Bleg. Os assuntos em foco, como comentamos nas nossas edições anteriores, vai para o seu toque político atrelado aí com as enquetes, análises e os seus comentários sobre o pleito eleitoral que foi realizado aqui há uns 15 dias atrás e na prática dá a entender que ficaram distantes da sua concepção política. E sobre esse assunto e tantos outros, a gente vai conversar com o Bleg. Nós temos comentado aqui também nas nossas edições anteriores a nossa admiração pelo trabalho do Maurício Bleg, o toque político que hoje tem tomado conta das redes sociais da nossa cidade e também a sua forma de trazer esclarecimentos em relação à política e principalmente relacionado ao nosso contexto local, o que tem nos ensinado bastante também relacionado à questão daquilo que a gente não tem um parâmetro mais compreensivo no sentido esclarecedor. O Bleg faz tudo isso por a gente, né, Zil? Boa Isso, tarde. Adalto, boa tarde. Adalto, amigos, ouvintes do jornal, estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira, mais um dia de entrevista, né? Entrevista aqui para falar de política e sobre como foi aí, né, as análises políticas do Maurício Bleg também, que além de ser considerado um comentarista político, se auto-intitula também, né, um analista político em Barra do Choça.
Muito bem, às vezes a gente leva também algumas pancadas aqui do Jornal da Cidade pelo Maurício Bleg, mas também não tem nenhum problema com relação a isso. Bleg, muito bem-vindo por aqui, boa tarde. Boa tarde, Adalto, boa tarde, Eliseu Aranha, boa tarde, meu amigo Felipe. É um prazer retornar aqui à Rádio Nova Dimensão FM, essa rádio que é de grande relevância para o município de Barra do Choça, e este programa que é um programa especial, o programa mais ouvido da Rádio Nova Dimensão FM, sem dúvida nenhuma. 17 anos, Adalto já aí falando aqui desses 17 anos de serviço prestado à comunidade de Barra do Choça, isso que é muito importante. E eu fui convidado por algumas pessoas nas redes sociais para fazer um toque político nas redes sociais. Eu falei, não, eu prefiro fazer lá no programa de Adalto Cortes, no Voz da Cidade. Muito bem. Bleg, a gente começa falando então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a atual conjuntura política relacionada à Câmara de Vereador, Prefeitura Municipal, e nós já somos aí, nós estamos acompanhando ao longo dos tempos, você se identificando também como oposição do atual gestão no momento. E como que vai ser conduzido o toque político nesse sentido a partir de agora? Olha, é difícil para as pessoas interpretar. Vocês que são radialistas aqui, vocês sabem. As pessoas interpretar quando você está fazendo o papel de locutor, de entrevistador, e quando você está fazendo o papel de servidor público ou de prestador de serviço. Eu também, é difícil das pessoas interpretar quando eu estou fazendo um toque político, falando de alguma análise política, e quando eu estou fazendo uma campanha política em prol de um candidato. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas, e eu colocava isso muito bem nas minhas redes sociais. Falava quando era toque político e quando era realmente campanha eleitoral. E eu tive um papel importante nessas eleições, que eu vou destacar aqui ao longo da entrevista, mas também não deixei de fazer os toques políticos. Inclusive, vou esperar as perguntas para que eu possa responder detalhadamente sobre essas questões. Mas, de princípio, é agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre política. Muito bem. Quando comentávamos, Bleg, aqui sobre a questão da sua vinda por aqui, a expectativa aumentou muito aí do nosso público, aguardando por esse momento, para que a gente pudesse, nessa troca de bate-papo, de perguntas aqui, deixasse o seu público também bem esclarecido em relação a algumas dúvidas que paiaram na vida de cada um deles no decorrer desses dias aí. O Bleg, o Aranha mesmo, colheu algumas perguntas, né, Aranha? Em nome da população de Barra do Choça. Vamos lá, direto ao ponto, né? Isso mesmo. Maurício, a gente viu que você, desde a eleição de 2020, tem articulado, e a gente interpreta que tem errado nessas articulações ligadas ao montar partidos. Por exemplo, as eleições passadas, você montou alguns partidos e não obteram êxito aí na Câmara Municipal. Nesta eleição também vocês montaram aí alguns partidos em nome da oposição, né, como, por exemplo, um Avante que teve um quantitativo de voto bacana, mas que não foi melhor subdividido. Por exemplo, se o candidato negro do Cafezal estivesse em um partido como esse, teria a condição do Avante, por exemplo, fazer 2 vereadores. Erros que vêm novamente se repetindo ao longo desse tempo, enquanto articulador, diferente, por exemplo, da base de situação que fez 12 vereadores e o candidato com mais de 6 mil votos, o candidato Alex, fez apenas um vereador na Câmara. Como você explica e você adere a um erro do Maurício, a um erro dos nomes maiores da campanha, o que aconteceu nisso tudo, Bleg? Eu vou aderir isso a um erro de estratégia dos líderes políticos. Porque vale a pena ressaltar que eu, na eleição passada, votei, na eleição de 2020 que você referiu, eu votei em Oberdan. E o meu vereador foi Ronaldo Lima. Então eu não estava na oposição, eu estava na oposição naquela oportunidade, porque Oberdan era candidato da oposição. E contra Diodato, que era candidato da situação. Nessa eleição, por conta disso, eu fui também pelo meu conhecimento e também pela a questão do meu serviço prestado em Barra do Choça, comecei a prestar serviço na Câmara de Vereadores. Mas isso não tinha referência de eu ser necessariamente obrigado a apoiar o candidato de Ronaldo Lima, que me colocou na Câmara de Vereadores e que abriu o contrato para mim, e nem o candidato a prefeito da maioria dos vereadores da Casa Legislativa. Eu sou um cidadão livre
que falo o que penso, falo o que acho e que estou disposto a servir a comunidade. Durante essa discussão, já no entrar da política, eu fui convidado, inclusive, faltando 6 meses antes da eleição, eu fui convidado por Alex para integrar na comissão de organização do partido. Na verdade, eu nem fui para lá como político, eu fui para lá como prestador de serviço, minha filha é advogada, na área eleitoral. Mônica foi contratada como advogada da campanha, eu como estagiário de Mônica, evidente, fui também para a campanha de Alex como servidor na área de advocacia. No entanto, é evidente que é difícil para um cidadão como eu, que tem um conhecimento da política, ficar de fora de dar as minhas opiniões. E eu também comecei a dar minhas opiniões. O erro estratégico que você fala na pergunta é o seguinte: na eleição passada eu discordo porque eu não participei. Eu não participei nem do lado de Oberdan das discussões, nem do lado de Adiodato das discussões. Eu estava de fora e votei em Oberdan porque ele era oposição. E eu sou uma pessoa que sou contra o voto na situação. Porque a pessoa, quando ele vai para uma reeleição, querendo ou não, ele utiliza a máquina. E utilizar a máquina é uma forma indevida de agariar votos. Então eu sou contra a reeleição. Isso aí já vem se caracterizando em mim ao longo dos anos. Basta você observar que eu estou sempre ao lado do candidato que é a oposição. Pois bem, então nessa questão da formulação dos candidatos a vereadores, quando eu cheguei para participar, já estavam formados os partidos, com exceção do Republicano, que o Republicano, o prefeito Oberdan, de forma estratégica, conseguiu retirar o Republicano, que era o presidente, era Nilson Gomes, conseguiu tirar de Nilson Gomes e passar para uma outra pessoa a direção do Republicano em Barra do Choça. Sendo que o Republicano estava com 14 candidatos a vereadores para ser candidatos. Em cima da hora, o Nilson Gomes me procurou e eu, como analista da questão política e sabendo como funcionam os bastidores da política, eu disse: o Republicano não é um partido confiável, porque é um partido que, se você chegar lá em cima e jogar um chaveco em cima das lideranças, que é o 10, que é ligado à Igreja Universal, com certeza eles vão tirar de você o partido. Foi isso que eu disse para Nilson Gomes, e foi o que aconteceu. 2 dias antes da eleição, tiraram o partido de Nilson Gomes e os filiados que era candidato a vereador tinham que ser distribuído nos partidos que tinham à disposição, que era o União Brasil e o Avante. O Avante já estava praticamente cheio, porque tinha vários candidatos, inclusive nós deixamos de lançar um candidato que queria ser candidato, porque tinha candidato homens demais. Então nós tínhamos que distribuir principalmente no União Brasil. Então essa questão do erro estratégico do União Brasil é uma questão mais longa, para não eleger vereador, mas eu vou aqui resumir para você. O erro foi que o presidente do União Brasil não entrou na campanha. Quem é o presidente do União Brasil? Adiodato. Adiodato, aqui depois eu posso até falar sobre isso, aqui na Barra existe o personalismo das pessoas, as pessoas ficam muito centradas na figura, é Oberdan, é Adiodato, agora é Alex, depois vai ser fulano de tal, depois Bertrand, não tem essa de ter um grupo. Então a liderança não trabalha o substituto. Inclusive a Oberdan, se caso tome posse, depois eu vou falar casos, porque eu estou falando caso tome posse, ele vai ter complicação, inclusive para colocar o seu substituto na eleição de 2028, porque ele não tem uma liderança formada. Na verdade, tem várias lideranças pequenas que acham que pode ser o candidato a prefeito, mas não tem aquela liderança assim já dedicada que vai ser o candidato da situação de Oberdan hoje. Então, por conta disso, Adiodato, talvez, eu entendo que foi assim, já vai a primeira paulada, Adiodato não entrou na campanha para que Alex não se destacasse para ser o candidato em Barra do Choça em 2028. Para que Alex não tivesse voto, a verdade é isso. Então ele não entrou na campanha, não ajudou o partido, não ajudou a União Brasil. União Brasil é o partido que tem mais deputado, tem um fundo eleitoral e nenhum candidato a vereador e nenhum candidato a vice na majoritária recebeu 1 centavo do fundo partidário. 1 centavo do fundo partidário. Então Adiodato deixou o partido de mão. E isso fez com que o Partido União Brasil tivesse Negro do Povoado Cafezal com 600 votos, mas os outros candidatos não tiveram
estrutura necessária para fazer campanha e fazer a consciente eleitoral para eleger vereadores do União Brasil. Muito bem, só corrigindo aqui o comunicador Maurício, quando ele disse que foram 2 dias aí do esvaziamento do Republicanos para a eleição, não. Foi para a janela partidária, então, Isso, né? correto. Muito bem. Muito bem lembrado. Muito bem, para você que ligou o seu rádio agora, estamos aqui com o programa Líder Absoluto de Audiência. Nesse momento está todo mundo ouvindo a nossa programação. Estamos recebendo aqui o comentarista político Maurício Bleg, nosso amigo, companheiro. Ele está trazendo muitas informações para a gente aqui relacionado à política de Barra do Choça, aliado aí a muitos e muitos questionamentos que faz parte da própria política. E a gente vai conversar com ele aqui ainda mais sobre esse assunto, baseado também naquilo que nós ouvimos da população dia após dia. E um dos assuntos que está sendo questionado por aí também, Bleg, é sobre a questão da sua análise relacionada a vereador. Você colocava aí alguns nomes que não eram favoritos, no caso aí da eleição deste ano. Podemos lembrar aqui do novo candidato, novo vereador, o Romário. Você errou nesse sentido, não? Errei. Em Romário eu errei. Não só eu, como a maioria da população de Barra do Choça. Romário foi uma incógnita como seria Joane Brito. Joane Brito, quando ela me perguntou, Maurício, qual é a minha chance? Eu disse a ela, você tem de 100 a 1000 votos. Romário, se me perguntasse, eu falava, Romário, você tem abaixo de 200. Mas Romário teve uma consequência fundamental que nós citamos aqui, a meu ver, a minha análise. Que aqui eu não tenho problema nenhum de falar o que eu penso. Romário teve o apoio de 2 prefeitos, do ex e do atual. Inquestionavelmente ele teve o apoio. O atual prefeito deu apoio para Romário, porque Romário sabia onde buscar as lideranças que apoiavam a Deodato. Deu apoio financeiro, deu apoio logístico, e Romário foi nessas lideranças, buscava voto para Oberdan e para ele. E a Deodato, por ser Romário, o vereador mais ligado a Deodato hoje dos eleitos é Romário. A Deodato deixou de apoiar a União Brasil, na minha opinião, e apoiou Romário. Então ele teve apoio de 2 prefeitos, o prefeito que estava no poder e o ex-prefeito. Por isso que ele foi essa surpresa, porque a gente não esperava isso. Você esperava que a Deodato deixasse de apoiar Alex? Quem aqui que esperava? Você de Barra do Choça, você esperava que a Deodato deixasse Alex na mão nessa eleição? Eu não esperava. Eu achava que ele ia cair para dentro da eleição, mas deixou, por conta da vaidade pessoal que existe em Barra do Choça. É a vaidade, a pessoa só defende o nome dele. É a mesma coisa de Oberdan. Oberdan não tem uma liderança formada para substituir ele. Naelto está na mão aí. Naelto fala que ele é o candidato, mas não vai ser candidato de Oberdan, não. Ele pode até ser candidato, mas não vai ser o candidato de Oberdan. Porque Oberdan não deixa as lideranças crescer. A Deodato também não deixa as lideranças crescer. Olha para você ver. Alex, que foi sempre o defensor dele, que estava sempre do lado dele, que é testemunha dele nos processos judicial. Alex foi para a campanha e ele cruzou os braços para que Alex não tivesse voto, não se destacasse, para que não substitua ele, que está morto na política. A Deodato está morto na política, eu falo isso no critério jurídico. Ele não pode ser candidato durante 8 anos. Ele já teve uma conta rejeitada, agora já tem uma conta em pauta, provavelmente vai ser rejeitada, porque o único vereador que defendia ele, que era Nascimento, já está contra ele, dentro da Câmara de Vereadores, então vai votar contra também, ele vai ter 13 vereadores contra nessa segunda votação dele, e tem mais 2 contas para ser votada. Então ele está morto politicamente, a Deodato, durante 8 anos em Barra do Choça. Mesmo assim, ele não deu o apoio e o suporte necessário para uma liderança que poderia dar força para ele, que sempre deu força para ele, que é Alex, com medo dessa liderança tomar o espaço político dele em Barra do Choça. Aqui na Barra não tem grupo. Aqui na Barra tem as pessoas preocupadas com o seu umbigo, com o seu pessoal. E eu espero que Alex não seja assim. Bleg, falando aqui de Romário, como é que você vê também essa questão do Romário hoje como vereador na Câmara? É oposição ou é situação? Olha, nós vamos ver a partir de janeiro, quando chegar a conta de Deodato para votar. Essa conta, a segunda conta de Deodato, ele não vai participar, porque ele não tomou posse ainda. Mas a terceira conta de Deodato, que deve ser votada lá pelo mês de abril, eu quero ver a posição dele. Se ele vai votar contra a Deodato ou se ele vai votar a favor de Deodato. Aí é que ele vai se mostrar para a comunidade de Barra do Choça. Porque pode enganar outros. Mas quem entende política sabe
Qual foi o grupo político que elegeu Romário? Foi do grupo político ligado a Deodato, que Oberdan quis puxar para o lado dele, e puxou bastante. Muito bem. Papo para mais de 1000 aqui, né, Elisiora? Muito bem. Temos mais perguntas. Maurício, a gente viu que você foi um comunicador presente nas mídias sociais e muitas pessoas questionaram o Instagram do comunicador Maurício. Em vários momentos foi questionado o quantitativo de seguidores de outros países, como, por exemplo, seguidores árabes. De fato, o que acontece? Seu público não é só de Barra do Choça, Maurício? Olha, se tem um árabe ou não, ou um chinês, como disse Eusébio no palanque, eu não posso identificar. Porque o meu Instagram, todo mundo que me chama é aberto. Todo mundo que me chama para ser amigo, eu aceito. Pode ser você, pode ser uma pessoa que eu não conheço, eu não aceito. Minha vida é aberta, inclusive ali no Instagram. E aí, o coordenador de cultura, Eusébio no palanque, diz que nas minhas enquetes, quem votaram foram árabes. A maioria delas. A maioria delas foram árabes. E tá lá. O resultado tá lá no vídeo, que vocês podem identificar um por um lá e entrar em contato com essas pessoas. Inclusive, tem o voto de Oberdan. Oberdan votou na enquete. Tem o voto de Alex Zero Grau, que também votou na enquete. A enquete, quando eu estava fazendo ali, era uma enquete de toque político. Olha, vamos identificar o que é toque político e o que é campanha eleitoral. Eu também fui o garoto propaganda, querendo ou não, da campanha de Alex, até por conta de falta de recurso financeiro. Alex não recebeu 1 centavo de recurso público, enquanto que a Oberdan recebeu 220 mil de recurso do fundo eleitoral. Alex não recebeu nada, está nas redes sociais. Então, por conta disso, eu fui, além de trabalhar no jurídico, eu tinha que também atuar como comunicador no programa de rádio, nas redes sociais, porque o meu candidato precisava do meu apoio e eu estava com ele. Mas sobre essa questão da análise que você está falando aí da enquete, foi uma enquete, inclusive, que eu coloquei, e na hora que eu fiz o toque político, eu falei, esse toque político favorece mais a Oberdan do que a Alex. Porque eu estava colocando, além de falar do resultado, eu estava colocando quem votou ali. Inclusive, o voto de Oberdan e o voto de Alex. E ali Oberdan acendeu a luz, no meu entendimento, de que ele era favorito, mas que ele não era a supremacia, como não foi nos votos. Nos votos, 27% e fração votaram contra Oberdan, votaram em Alex, 27%. 6 mil pessoas que pensam diferente, que querem a mudança. Então, na nossa enquete lá, dava 50%. Aí o questionamento é justamente esse. Por que na sua enquete, Maurício, está dando 50%? Eu te respondo dizendo, falando de um blog, que é o blog de Jorge Amorim, que fala que é imparcial, mas a gente sabe que não é. O blog de Jorge Amorim não é imparcial. O blog de Jorge Amorim transmitia ao vivo as caminhadas e os comícios de Oberdan, e não transmitia de Alex. Então não é imparcial. O blog do Jorge Amorim postou um vídeo de Alex e um vídeo de Oberdan, dando uma entrevista para os professores. O vídeo de Alex teve mais de 25 mil visualizações e muito mais curtida do que o vídeo de Oberdan. Você tem como explicar isso? Será que foi o chinês que votou? Eu não sei. Será que foram os chineses que assistiram o vídeo? Eu não sei. Eu acho que foi curiosidade. Alex é um novo. Oberdan já é um candidato em fim de carreira. Oberdan essa é a última dele. Se eu conseguir tomar posse, não candidata mais. Então, é um candidato em fim de carreira. E Alex é um novo. Talvez a curiosidade por Alex levava as pessoas jovens a engajar mais com ele. E talvez o erro tenha sido isso da enquete do Instagram. Porque na enquete do Instagram dava empate. E olha que eu quero te falar, Aranha e Adalto e meu amigo Felipe. Quando eu colocava as enquetes, eu marcava Oberdan e marcava Alex. E ainda mandava o link da enquete para o grupo de Oberdan e para o grupo de Alex, para que ele, se quisesse, pudesse participar da enquete. Então, o erro talvez tenha sido por conta do engajamento nas redes sociais, que Alex tem mais do que Oberdan. Mas não quer dizer que na votação o resultado, e não quer dizer, e não foi, seria o da enquete. Perdão, eu acho que ainda está dentro da... Pegando aqui um gancho do que você está comentando, eu vi o seu comentário feito também no seu grupo, quando você falava que
a questão das obras asfálticas aqui da cidade não estava contribuindo para uma melhoria no momento de fazer da melhoria da campanha de Oberdan. E aí o senhor citava que estava empate. Esse empate que o senhor achava naquele momento era baseado nas redes sociais também? Olha, vamos diferenciar toque político de campanha. Esse fato que o senhor está falando, Adalto, foi, inclusive, um discurso meu em Palanque. Ah, tá. Um discurso meu em Palanque, eu estava fazendo campanha para o meu candidato. Eu não vou falar que o meu candidato está perdendo a eleição numa campanha política. Eu não vou falar que a obra eleitoreira do candidato adversário está levando voto para ele. Nenhum discurso de Palanque. Porque ali naquele discurso de Palanque eu estou fazendo campanha. E quem quiser saber separar isso, que saiba. Quem não quiser é problema de quem não quis. Mas a gente tem que entender. Aqui hoje eu estou dando a entrevista para o locutor Eliseu Aranha. E não para o funcionário público da Secretaria de Infraestrutura Eliseu Aranha. Hoje eu estou dando entrevista para Adalto Cortes. Então, quem quiser separar essas coisas, separe. No Palanque, eu era o cabo eleitoral, um dos principais naquele momento, de Alex Zero Grau. Então eu tinha que falar que nós iríamos ganhar a eleição e que as obras de Oberdan não estavam dando resultado, até para chamar o povo para a disputa. Porque a ideia da oposição era diminuir. A ideia da oposição era, inclusive, fazer apostas em Barra do Choça, dizendo que Alex não tinha 2.000 votos. Porque se levasse essa ideia para o povo, já que Alex não tem 2.000 votos, vamos votar em Oberdan mesmo? Então, a mesma coisa eu utilizei. Já que o Alex pode ganhar a eleição de Oberdan, vamos votar em Alex. Essa foi a ideia do meu discurso de Palanque, que não era um toque político. Era um discurso de Palanque de campanha. Muito bem, que bom, né? Diga, Eliseu. Adalto, tem mais perguntas, viu? Opa. Maurício, a gente visualizou que você apoiou Isaltiene, depois apoiou Gesiel Ribeiro, apoiou Oberdan, apoiou Adiodato, apoiou Alex, e a gente vê que na sua concepção não existe um político talvez à altura das críticas de Maurício Black. O porquê de Maurício nunca se fidelizar a um grupo político, e talvez Maurício então não seria um bom nome para disputar algum cargo? Você inclusive tentou um legislativo e não teve êxitos. Se frustrou com a política sendo candidato, Maurício, ou não? Só para responder a última pergunta, que é a que fica, eu fui candidato em 2004, há 20 anos atrás. Tive 340 votos. Na época, eu era um militante, agente comunitário de saúde, lutando pela efetivação e os direitos trabalhistas da classe de agente comunitário de saúde e agente de DEMIA. Então, em 2004, eu fui candidato, tive 340 votos para vereador. O nosso partido, inclusive tinha Jorge Amorim que fazia parte, não conseguiu, mesmo eu tendo 340 votos, e Jorge Amorim 560, nós dois, com os outros votos dos outros candidatos, nós não conseguimos fazer legenda para fazer vereador naquela época, que diminuiu de 13 para 9. Então tem um contexto nessa história. Na questão de fazer parte de um grupo político, é justamente o que eu disse no início. Aqui em Barra do Choça, infelizmente, não existe grupo político. O que existe são lideranças que se intitulam reis e que querem mandar nos outros. E eu, como sou um cidadão que não aceito ser mandado por ninguém, a não ser por Deus, não me incluo nesses grupos. Então, o cidadão Gesiel chegou no poder, quis ser o rei. Quis ser o rei, achava que até o Oberdan, ele brigou com o Oberdan, que colocou ele lá. Depois o Oberdan, eu juntei com o Oberdan em 2008, eu estava fazendo direito na faculdade, a Gesiel foi eleito em 2004, e em 2008 eu juntei com o Oberdan para tirar Gesiel, porque eu sou sempre do contra, eu sou sempre da oposição. Então eu juntei com o Oberdan para nós tirar Gesiel, afastei até da faculdade. Minha faculdade ficou suspensa, eu voltei agora, eu vou formar, se Deus quiser, vou ser advogado e quero distanciar um pouco dessa questão eleitoral, não sei se vou conseguir. Mas apoiei Oberdan em 2008. Ganhamos a eleição com Gesiel, e olha que eu estou falando sem fazer média, porque senão eu ia fazer média com o grupo de Gesiel, ia fazer média com o grupo de Adiodato, ia fazer média com o grupo de Oberdan, com o grupo de Alex. Estou falando sem fazer média, Aranha, porque eu não pretendo ser político nesse sistema aí
de falsidade, de fazer média, de falar o que não pensa, só para agradar, entendeu? Se eu tiver que falar uma coisa para você, fazer um elogio, como eu já fiz para você, eu falo para você. Quando eu falei para você, não sai candidato a vereador, você me perguntou. Eu posso sair candidato a vereador? Eu falei, se você sair, a eleição está difícil. Porque com o Oberdan, você lembra que eu falei, no grupo de Oberdan, ninguém se elege com menos de 400 votos. Você acha que você tem mais de 400 votos? Se você achar, você sai. Se não, não estraga o seu nome. Não complica o seu nome. Então, baseado nisso, como na Barra não existe grupo, existe pessoas querendo ser rei. E eu não estou aqui para criar reizinho. Se eu ver que eu estou ajudando uma pessoa que quer ser reizinho, eu dou uma banana para ele. Pode ser Alex, pode ser quem for. Agora eu estou vendo que Alex tem um pensamento diferente. Se ele continuar com esse pensamento diferente, de não ser reizinho e de querer formar grupos baseado em Zé Cocá. Zé Cocá é prefeito ali de Jequié. Zé Cocá, além de ser prefeito, que saiu de uma cidade pequena, foi ser prefeito em uma cidade maior. Mas ele tem um grupo, ele elegeu um deputado, ele agora colocou o sobrinho dele para ser vice dele, já para assumir, porque ele provavelmente vai agariar um cargo maior, provavelmente, na minha opinião, vai ser o vice-governador. Então, por isso que Zé Cocá é destaque. Se Alex seguir o ritmo de Zé Cocá, valorizando as lideranças que estão do seu lado, e não querendo queimar, eu sigo com o Alex. Agora, se eu querer ser reizinho, igual foi os outros todos que passou, inclusive o último, a Diodato, queimando as lideranças que estão do seu lado, sai pra lá que pra mim não serve. A Diodato eu dei várias chances pra ele. Eu dei a chance pra ele quando eu estava com ele na prefeitura, dando todas as dicas. Depois, ele banana pra nós que tinha brilho, porque quem tem brilho, ele joga uma manta preta em cima para escurecer, para apagar, para não aparecer. Então, a Diodato fez isso. Quando foi em deputado, ele falou, não, mudei. Eu fui apoiar o deputado dele. Ele jogou uma manta em cima de mim de novo. Na primeira oportunidade, ele me tesourou. Quando foi agora para prefeito, eu fui atrás dele. Com a concessão de Alex para articular o apoio. Eu nem queria ir, mas eu tive que ir porque eu era um dos articuladores. E eu fui. E ele deu uma banana para nós. Então, esse rei, para mim, não serve. Esse tipo de rei aí, que acha que só ele é que tem que mandar no município, tem que ser a liderança perpétua e que outra pessoa não pode substituí-lo, esses eu não quero. Se Alex for assim, também eu não quero participar. Aí, como você disse, eu apoiei Isaltiene na oposição. Apoiei só Gesiel que eu apoiei na situação. Que Oberdan era prefeito e Gesiel foi candidato de Oberdan. Eu poderia ter apoiado Isaltiene, me arrependo por isso. Não apoiei, nós do PT foi apoiar Gesiel e Neuza Ramos. Gesiel eleito em 2004. Depois, em 2008, eu apoiei Oberdan. Em 2012, eu ia apoiar, sair candidato. Os vereadores do PT não concordaram com a minha candidatura. Eu, para não estragar o grupo do partido, pensando no grupo, diferente de Diodato agora, pensando no grupo e não pensando em mim, desisti da minha candidatura e nós apoiamos em 2012 a reeleição de Oberdan. Em 2016, eu apoiei a Diodato. Depois de muita insistência, apoiei a Diodato na oposição contra a Oberdan, que era poder. Em 2020, eu não apoiei ninguém, fiquei quieto. Mas, por envolver com o toque político, no final me declarei apoio a Oberdan, que era a oposição contra a Diodato, que estava se achando o bambambam na prefeitura, trazendo em plena pandemia um paredão, o maior paredão da Bahia, ele trouxe na pandemia para tocar aqui na Barra. Eu achei aquilo um desrespeito com a sociedade. Um desrespeito. Nós estávamos numa pandemia e trouxe um paredão usando a máquina pública, como o Oberdan usou agora. Então eu fui contra a Diodato também na eleição 2020. Em 2024, eu fui contra a Oberdan, porque eu sou contra a reeleição. E Oberdan, na minha opinião, foi o ano que ele mais usou a máquina pública. Eu achava que o Oberdan nem precisava, por conta que ele sabia da liderança dele. Mas chegou no momento que ele achou, como eu achei também, que ele poderia ter risco na sua campanha. E usou a máquina de forma demasiadamente. Por isso que ainda tem alguns inquéritos a serem processados e julgados pela justiça no momento oportuno e que vai decidir se ele usou a máquina ou não. Mas o processo está em curso. Muito bem. Agora são 12 horas com mais
45 minutos. Você está Passa ouvindo o nosso Jornal da Cidade, passando rapidinho hoje. O papo aqui está bem descontraído, né, Liseu? Saindo aqui informações, né? O Maurício também esclarecendo aí alguns erros de palpite que ele fez na campanha do Alex 0 Grau. Quando você vê também, Mauro, você fala da questão dos erros, mas também você falou também da questão do contexto que trouxe também para que viesse você tomar essas decisões, mas não foi uma coisa propriamente pessoal. Foi algo também que você veio gerindo aí no contexto da própria política, é isso? Claro, Eliseu Aranha, ele quer pegar bastante na questão do erro, e eu errei também ao dizer que ele não poderia ser candidato a vereador. Porque se ele fosse, ele poderia ter surpreendido, igual o Romário surpreendeu, Alberdan, tal provavelmente ia dar apoio para ele, e ele poderia ser vereador hoje. Mas ele me ouviu e tirou o nome dele de candidato. Mas eu acertei, inclusive, quando Paulinho saiu do PT e foi para o partido PSB. Eu falei, Paulinho, sua campanha que era garantida no PT está correndo risco. Eu acertei quando eu disse que 7 vereadores voltavam para a Câmara de Vereadores. Eu acertei. Eu acertei quando eu falei que para ganhar no grupo de Oberdan tinha que ter no mínimo 400 votos. Acertei quando eu falei para você, no Guaranha, lá na Câmara. Votava você, Danilo e outro rapaz que trabalha aqui na rádio. E eu falei que em Oberdan, no grupo de Oberdan, com menos de 400 votos, poderia desistir. Eu acertei em várias outras análises no Legislativo, só que eu não podia divulgar. Porque eu, além de estar trabalhando na Câmara de Vereadores, eu também era coordenador de um grupo de vereador. Eu tinha um grupo de vereador lá que tinha um partido que eu sabia que aquele partido não tinha condição de fazer o consciente eleitoral. Mas como que é que eu ia falar para eles que eles não tinham? Eu ia desmotivá-los a ser candidatos. Agora, se eu estivesse fora, eu faria o toque político falando quem eram as pessoas que tinham chance. Como eu falei para Aranha. Aranha não era... eu não estava coordenando a campanha dele. Ele não fazia parte do meu grupo político. Mas se essas outras pessoas me perguntassem, teve um candidato mesmo, por exemplo, que ficou enfesado. É um que é muito ativo lá na Câmara de Vereadores, eu não vou falar o nome dele. Ele me perguntou, eu falei, se você quer saber a verdade, não me pergunta. Eu fiz um toque político, inclusive, falando isso. Ele, brabão, chegou lá em mim, bateu na mesa e falou assim, pois eu quero saber a verdade. Eu falei, você quer saber aqui no meio de todo mundo ou da sala? Ele falou, vamos para a sala. Eu fui para a sala com ele, uma sala que tem lá no departamento que a gente trabalha. Lá eu falei, olha, você, quantos votos você acha que eu tenho? Eu falo, de 200 a 300. E no partido, com essa faixa etária, você não é eleito. Porque o partido, se fizer, faz 2. Com possibilidade, é o Avante. Com possibilidade de fazer 3. Essa é a minha análise naquele momento. Com possibilidade de fazer 3. Para fazer 3, você ainda vai concorrer com Beltrano, Ciclano, eu falei 5 candidatos. E você não tem voto mais do que esses 5 candidatos. Ele ficou com raiva, ficou chateado. Mas eu falei para ele a verdade, porque ele me perguntou. Se outros candidatos também me perguntar, eu falo o que eu sinto. Na verdade, ele não chegou a ter 200, né? Mas é uma pessoa que defende a comunidade, mas não conseguiu ter 200 votos em Barra do Choça. Então, eu sou assim, Adalto. Eu não estou aqui para fazer média, não sou candidato. Se eu for candidato, eu quero ser candidato em Vitória da Conquista. Eu vou ser candidato a vereador em Vitória da Conquista. Sabe por quê? Porque Vitória da Conquista, a campanha é diferente da Barra. Vitória da Conquista, tem gente que vota lá pela ideologia, pelo posicionamento, pela coragem. E aqui na Barra não. As pessoas, a grande maioria, vota pelo favor, pela amizade, pelo dia, pelo caminhão de areia, pelo saco de cimento. Então, pelo emprego. Então, se eu fosse ser candidato, Barra do Choça não me cabe para ser candidato a vereador. Eu estou pensando, inclusive, se o Oberdan for candidato a deputado, eu estou pensando em ser candidato a deputado pelo Partido União. Aí nós vamos ter uma disputa, né? Aí vocês vão ver, Oberdan vai disparar na minha frente. A goleada que vocês esperavam de dar em Alex e não conseguiu, que achava que Alex ia ter. Vocês que eu falo, alguns defensores de Oberdan que tem por aí, ouvindo na rádio, não aqui do estúdio, que achavam que Alex não teria 2.000 votos e Oberdan teria 20 e tantos, pode ter comigo. Oberdan pode ter 20.000 votos para deputado e eu posso ter 200 para deputado, mas eu vou estar defendendo a CM Neto, que é meu candidato a governador da Bahia. Bleg, a questão também da sua colaboração na Câmara de Vereadores lá, segue? Você vai continuar? Aí depende do presidente. É igual, é assim, a rádio tem um contrato lá na Câmara. Isso. Se o presidente for um presidente de visão,
presidente de visão, que acha que a questão da Câmara tem que ser divulgada, que o povo tem que saber o que está acontecendo. Se for um presidente igual Ronaldo Lima, se for um presidente igual Ailton Moreira, se for um presidente de visão, ele vai manter o meu contrato, vai manter o contrato da rádio, vai manter o contrato do blog do Jorge Amorim. Se não for, se for um retrógrado, ou se for um que quer esconder as coisas que acontecem dentro da administração pública, para que o povo não fique sabendo, ele vai cortar o contrato de todos nós. Isso aí a gente só vai saber na eleição da mesa diretora. Mas eu tenho grande expectativa pelos vereadores, a grande maioria que lá estão, que são vereadores que pensam que é melhor manter esses contratos, não sei se comigo ou com outras pessoas, mas esses contratos de divulgação das ações da administração pública. Até porque é lei. Se não fizer a divulgação das ações da administração pública, são passíveis de serem processados por improbidade administrativa e ter o seu mandato cassado. Black, dá para chutar quem será o próximo presidente da Câmara? Eu estou torcendo por Ailton. Eu não sei nem se ele é candidato, mas eu estou torcendo que seja ele. Ele pode ser candidato, porque ele foi candidato nos dois últimos anos de uma legislatura. Ele agora vai participar de outra legislatura. Ele pode ser candidato. Eu estou torcendo que seja ele. Se não for ele, eu estou torcendo que seja alguém do grupo dele que ele defende. Porque eu acho que lá na Câmara de Vereadores não tem o grupo da oposição e o grupo da situação. A oposição só elegeu o Nascimento. Então lá na Câmara de Vereadores tem o grupo de Oberdan. 12 candidatos a vereadores que apoiam o Oberdan. Uns estão mais satisfeitos com o Oberdan, outros menos satisfeitos. Porque a gente tem que saber que o grupo articulador de Oberdan fez de tudo para tirar vereadores que estão lá. Inclusive, tem um vereador que ficou com raiva de mim. Eu perdi para ele, até inclusive na aposta, eu vou falar o nome dele aqui, que ele falou o meu nome na Câmara, Mazin Mascate. Eu falei, Mazin, o grupo lá fez de tudo para te tirar. Pegou os 2 candidatos mais fortes da barra e colocou no teu partido. E tu não vai conseguir ganhar desses 2 candidatos. Dessa forma aí tu tá perdido, que foi o PSB. Colocou Sorriso, que todo mundo sabia que era o vereador mais bem votado da barra, antes das eleições, e colocou o Alas, que era um candidato que já teve muito voto na eleição passada, e que era, com certeza, o vereador que ia estourar. Colocou para disputar com o Mazin Mascate. Ainda para quebrar mais Mazin Mascate, correu lá e botou Paulinho Bateria no mesmo grupo. E lá também estava Eliseu Aranha, quando eu alertei ele. E colocou também, ainda no PSB, ainda colocou outro menino, outro jovem, que foi surpresa também, além de Romário, outro jovem, Marcos, que teve 511 votos. Esse menino teve apoio. Colocou outra menina, Tati, lá na área de Mazin Mascate, para derrubar o Mazin Mascate. Só que o Mazin Mascate é mascate, como diz o povo. Ele não anda só no Bom Retiro, ele anda em Barra do Choça todo. E ele surpreendeu. Conseguiu ficar em terceiro lugar e graças a ele, essas pessoas que entraram para derrubar ele, acabou ajudando ele, porque juntou o voto, o partido fez 3 vereadores, ele foi o terceiro colocado, mesmo estando atrás de Wallace e Sorriso, conseguiu se eleger. Muito bem, Black, para a gente resumir tudo aqui, você que é um homem público, assim como a gente, nós sabemos aí também que tem aí os pós e os contras, e durante toda essa campanha não foi diferente. Nós vamos resumir agora para terminar o nosso bate-papo, deixando para que você faça aí também alguns esclarecimentos relacionados a esse assunto, fique à vontade. Olha, eu vou falar uma coisa que eu falo, que eu já falei para o Oberdan, vocês falam que eu já trabalhei, já apoiei o Oberdan, já falei para Gesiel, falava para Isaltiene, falei para Diodato e falei para Alex Zero Grau. E agora eu vou falar para o povo. Sabe qual é a minha diferença dessas pessoas, de muitos políticos? É que eu desnudo a política. A política, ela é encapuzada. Eu desnudo, eu tiro a capa, eu mostro para o povo como que funciona a política. E na política é assim. Existe a pessoa que perde ganhando, o que perde perdendo, o que ganha ganhando e o que ganha perdendo. Nesta eleição, Alex Zero Grau perdeu ganhando. Mesmo contra as maiores lideranças políticas de Barra do Choça, o ex-prefeito, e na minha opinião, contra o atual prefeito, na minha opinião, contra o ex-prefeito, ele consolidou como a liderança de oposição de Barra do Choça. Só depende dele. Ele é o candidato da próxima eleição. Só depende dele. O candidato da situação, ninguém sabe quem é. Mas o candidato da oposição na próxima eleição é Alex Zero Grau. Então ele perdeu ganhando.
Oberdan, na minha opinião, ganhou ganhando. Eu não vou ser hipócrita. Ele ganhou ganhando. Porque Oberdan, ele está no 6º mandato. No final da carreira, é igual você, Adalto. Você fala assim, eu estou aqui 17 anos na rádio, vou sair da rádio, vou sair por cima. Eu não quero fazer nada de ruim aqui, não quero estragar meu nome. Aí você sai por cima. Você vai sair digno de placa. Não sei por que já deu placa lá para um menino que criou um blog, não tem um ano. Deram uma placa e não deu para você ainda. Não sei por quê. Mas tudo bem. Mas o menino criou o blog, não tem nenhum ano. Ganhou uma placa, honra ao mérito. E Adalto Cortes, 17 anos na rádio aqui, não ganhou a placa. Fica uma reflexão aí para os vereadores. Então, Oberdan, na minha opinião, ganhou essa placa. Ganhou essa placa do povo. Se ele vai pegar essa placa, vai depender, inclusive, do processo judicial. Acredito, né, que os andares aí, pode ser que ele receba a placa. Mas ainda tem um processozinho ainda que ele vai ter que responder em audiência. Então, que a audiência que é um processo público, não é um processo privado. Se fosse privado, eu nem falava aqui. É um processo público. Então, ele ganhou essa placa do povo. Ele ganhou essa placa para finalizar o seu mandato. Porque, olha, Oberdan vai ser candidato mais? Oberdan deve ter quantos anos, na minha opinião? Parece que ele tem 70. Se não tiver 70, está aproximando. Mas hoje em dia a gente tem uma longevidade. Pode ser que ele faz igual o Lula, né? Já que não tem liderança, ele com 80 anos, candidato a prefeito de novo, porque eu acho que na próxima eleição, Alex ganha. Depois, na outra eleição, eles, como não fez liderança, só vai sobrar o Oberdan. Oberdan com uma bengalazinha aí, correndo atrás de voto, mas vai ter ele. Mas, como ele disse no palanque, e que essa era a última dele, eu quero acreditar que seja, até porque a gente tem que deixar a oportunidade também para outras pessoas. Eu acho que ele já deu o que tinha de dar, ele tem que deixar a oportunidade para outras pessoas. Pode agariar, tentar ser deputado, eu acho difícil ele ser deputado. Para ser deputado tem que ter 60 mil votos. Barra do Choça pode dar para ele 20 e 1.000 para mim, né? Se eu for candidato a deputado pelo lado de ACM Neto. Então 20 mil votos para Oberdan não vai fazer com que ele vire deputado. Ele tem que conseguir mais 40 em outros municípios. Então, eu acho que ele deve seguir esse caminho aí. Deixar Ricardo lá na prefeitura. Ricardo vai querer ser reeleito. Ricardo não tem a simpatia e nem um traquejo de Oberdan. Alex vai ganhar. Oberdan deixa de ser deputado ou perdendo lá, volta com a bengala e é candidato daqui a 8 anos. Tá bom, a gente fecha agora o nosso bate-papo, muito bom. Nós deixamos hoje de estar mencionando os nomes aqui dos nossos apoiadores, mas eu acredito que todo mundo que colabora com a gente aqui entende esse momento tão precioso aqui. Não é todos os dias que a gente tem o Maurício Black por aqui. Diga, Zé. Maldaldo, só para a gente trazer também um parecer aqui para os nossos ouvintes, utilizando esse fim de programa, quando o Maurício disse, né, que falou para que eu não fosse candidato, lhe perguntei, como perguntei para Adalto, ou outras figuras públicas, como perguntei para Jorge Amorim, e cada um deu a sua visão, mas eu baseei a decisão em opinião própria, viu? Sou homem para defender, então assim como se eu quisesse ser o candidato, independente se você falasse que eu tivesse um voto ou não, eu saberia onde eu estava, onde eu queria chegar, o caminho que eu tinha que percorrer. Então, não fui candidato por opção própria, né, mas sucesso para os candidatos que foram eleitos, e enfim, um Jornal da Cidade, como sempre aqui, trazendo esclarecimentos, Adalto. Blang, toque político, vai ter muita coisa para estar falando aí, agora na nova gestão. Como é que vai ser, para isso terminar? O nosso toque político continua, né? A campanha terminou, nosso toque político continua. As pessoas vão identificar com toque político ou não, né? Como a Aranha disse, ele ouviu minha opinião, mas seguiu a opinião dele. Eu não estou pedindo para ninguém seguir a minha. Cada um segue a sua opinião do jeito que achar melhor, meu gente. Eu sou contra rei. Eu sou contra essas pessoas que querem impor que o outro siga. O funcionário tem que ir para a rua pedir voto, senão tá na rua. Eu sou contra reizinhos. Nosso rei, Adalto, só tem um. Você que é cristão sabe. Nosso rei só tem um. Só a ele nós devemos curvar. Eu não curvo a nenhum homem dessa terra. Eu disse numa sessão com a juíza.
não curvo a nenhuma autoridade terrena. Eu curvo ao meu Deus, ao nosso Deus, ao Deus que eu sirvo. E por isso, perco até minha vida. Que direis, cargo ou emprego? Muito bem, valeu, Brega. Muito obrigado pela sua participação de novo aqui, tá bom? Obrigado, Luciano. Muito bem, Eliseu Aranha, chegamos mais uma. O fim do programa, né? É. Amanhã estaremos de volta, receberemos o secretário de Agricultura, Crésio Lima Júnior, ele também que com certeza irá falar sobre política em Barra do Choça, é também um dos responsáveis pela política aqui do nosso município. Para todos, forte abraço e até amanhã, Adalto, com mais um Jornal da Cidade, se Deus assim nos permitir. Muito bem, eu tenho uma entrevista gravada também com um dos novos vereadores que acaba de chegar na Câmara, o Romário. Amanhã também a gente recebe também aqui Joane Brito, ela que vai estar aqui agradecendo pelos mais de 300 votos recebidos por aqui. E mais a entrevista que o Eliseu Aranha acabou de comentar. E claro também a nossa responsabilidade de estar falando também dos nossos apoiadores. Por hoje é isso, deixo para ti a frase desse momento. Atenção, enquanto houver vontade de lutar, haverá sempre esperança de vencer. Você entendeu? Amém. Valeu, Brega. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você.